meio disso tudo tem pelo menos o quê? 3 crianças, uma de 4 anos, uma de 2 anos e um de apenas 1 aninho de idade, que não tem culpa de nada nisso tudo, mas agora, infelizmente, vai ter que conviver com aquilo que a sociedade diz é normal. Ô, louco, meu! É normal. E eu, porém, vos digo, não é normal. Não! Pode ser comum, pode ser algo comum, mas não é normal. Não é normal. Então, vamos para o vídeo, se inscreva, curta aí, comente, e nós vamos falar sobre o divórcio do Zé Felipe, do cantor Zé Felipe, de 27 anos, e da Virgínia Fonseca, de 26 anos, e do impacto que isso causa na vida dos seus 3 filhos. E, obviamente, eles eu uso como exemplo, mas eu quero ponderar algo aqui acerca do impacto negativo que o divórcio traz e do prejuízo que ele causa nas crianças e, consequentemente, na sociedade. Na sociedade. Muitas coisas poderiam ser evitadas se os pais, cabeçudo, tivesse a consciência do prejuízo que o divórcio causa na sociedade. Na sociedade. E por que causa um prejuízo na sociedade? Porque causa um prejuízo terrível e tremendo na vida dos filhos. Ó, se você é um pai, se você tem filhos, faz o seguinte, cara. Tá precisando divorciar, para dessa paranoia. Não divorcia. Não divorcia. Eu vou te mostrar porque você não deve divorciar. Aí você diz, mas já vi esse negócio de papo de religião, de crente de Bíblia. Não, peraí. Eu quero começar falando para você, então, do que é que Freud, ou do que Piaget, eles falam. Jean Piaget, ele é um estudioso, e ele diz assim, ó, ele estudou o desenvolvimento da criança, ali as fases do desenvolvimento da criança, e ele disse assim, no desenvolvimento infantil, ele ensina que a criança constrói a sua segurança, presta atenção nisso, sua segurança emocional a partir da estabilidade dos pais. A segurança emocional dos filhos é construído a partir da estabilidade dos pais. Não é do pai ou da mãe, é dos pais. Ou seja, dos dois. Ou seja, cabeçudo, a sua estabilidade, a estabilidade do seu casamento, a estabilidade do seu relacionamento vai influenciar diretamente na construção da segurança emocional dos seus filhos. Se você vê pessoas por aí sem segurança nenhuma emocional, fazendo um monte de bobagem, jovens, adolescentes, pode fazer um levantamento da vida desses caras e você vai ver que eles estão vindo de um lar destruído, ou foram criados apenas pelo pai, ou foi criado apenas pela mãe, ou talvez nem pelo pai nem pela mãe, mas pela avó, por um parente, enfim, há um prejuízo terrível, que é a consequência de um lar destruído, a consequência que traz o divórcio. E se formos pensar em um outro cara muito influente nesse aspecto do desenvolvimento da personalidade da criança, vamos falar ou pensar sobre Freud. Ele destaca, olha só o que ele destaca. Ele destaca que a ruptura precoce do lar pode gerar medo de rejeição, ansiedade e dificuldade de se apegar emocionalmente na vida adulta. A ruptura precoce do lar vai causar na criança medo de rejeição, ansiedade, dificuldade de se relacionar, dificuldade de se envolver emocionalmente quando ele se tornar adulto. Olha só o prejuízo que o divórcio causa. E esse prejuízo, ele se torna muito mais avolumado quando essa criança se torna adulta. Se torna, muitas das vezes, um adulto desequilibrado.
E tem que estar lotando aí os divãs dos psicólogos, dos psiquiatras, justamente para tentar se compreender, entender, perceber aonde foi que o problema foi originado, para tentar buscar uma cura e assim ter uma vida equilibrada e normal. E tudo isso poderia ser evitado se tão somente os pais entendessem que o seu relacionamento não diz respeito apenas à sua vida. Não. Diz respeito à vida dos seus filhos. Dos seus filhos. Então, você precisa compreender isso. E se a gente for para a Bíblia, a gente vai ver um Deus que diz, olha, eu não quero saber de divórcio. Se casou e até que a morte vos separe. Por que isso é importante? Porque Deus entende o peso que o divórcio traz para a sociedade. Por exemplo, em Gênesis do capítulo 2, o versículo 24, olha o que diz a Bíblia. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Quem falou isso? Quem falou isso foi Deus. Olha, Deus está promovendo ali o primeiro casamento de Adão e Eva lá no começo. Lá na frente, Jesus foi questionado. Olha, na lei de Moisés era possível dar carta de divórcio a hora que você quisesse e por qualquer motivo. Jesus disse, olha, isso aconteceu lá na lei de Moisés porque o pessoal passaram a ter um coração muito endurecido, um coração pedregoso. Eles não tiveram mais o discernimento do que é o casamento. Eles passaram a ter o coração endurecido. Aí Jesus diz, mas no começo não foi assim. Em outras palavras, não foi a ideia de Deus que a pessoa se casasse, construísse família e depois se separasse. Olha o que diz Mateus capítulo 19, versículo 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o quê? O homem. O homem, mesma coisa, o advogado que está tentando fazer com que você assine divórcio ou vice-versa, ele é o quê? Ele é homem? Pois é, a Bíblia diz que ele não se meta nesse negócio. O juiz que vai promover ali a separação, ele não separe o homem. Olha só o que diz Malaquias, para a gente fechar esse assunto. Olha o que diz Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o quê? O que é que ele odeia? O que é que você acha que ele odeia? Ele odeia o divórcio. Ele odeia o divórcio. Em outras palavras, ele odeia o que você está querendo fazer, que é se divorciar. Ele odeia isso. É uma atitude que traz repulsa a Deus. Por quê? Por causa dos prejuízos que o divórcio causa na sociedade. E esse prejuízo, ele vem através dos filhos que crescem completamente desestabilizados emocionalmente, porque aquilo que era referência de equilíbrio, que era referência para a sua formação psicológica, emocional, aquilo que era referência foi despedaçado, foi completamente arruinado, foi completamente desfeita. A referência para a criança, agora ela não tem mais referência e isso vai causar um prejuízo terrível nessa criança quando ela se tornar um adulto, uma pessoa adulta. Então, pense sobre isso, faça o seguinte, não se divorcie, vai buscar Deus, busque uma solução, a solução para o seu casamento, a solução para o seu relacionamento, aí a solução para sua casa, para sua família. Busque em Deus, Ele é poderoso para restaurar o seu lar, no nome de Jesus. E se você pode receber isso, receba no nome de Jesus o seu lar restaurado para a glória do Senhor e para os bens dos seus filhos. Deus te abençoe.